brevemente, rapidamente, nesse pouco tempo que nós temos, a história que você conhece da Bíblia Sagrada, a história de Zaqueu. Você sabe que Zaqueu, a história dele está contada no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. E o Zaqueu é apresentado na Bíblia Sagrada como um homem rico. Ele morava na cidade de Jericó. E Jesus passa pela cidade de Jericó. E Zaqueu tem interesse em ver a Jesus. Ele, como era um homem de baixa estatura, sobe numa árvore e contempla Jesus e a passagem de Jesus. E Jesus consegue percebê-lo. Jesus presta atenção em Zaqueu, convida Zaqueu a descer depressa da árvore e diz: eu vou jantar na sua casa, eu vou pousar na sua casa. E Jesus então vai à casa de Zaqueu, é recebido. E quando Jesus está à mesa com Zaqueu, o coração de Zaqueu é constrangido. E ele se pronuncia dizendo: eu vou dar aos pobres metade da minha fortuna. E se de alguma forma ou de alguma maneira eu defraudei alguém, se eu tenho dinheiro que não é lícito que esteja na minha mão, eu vou restituir às pessoas defraudadas 4 vezes mais, o que significa que Zaqueu conhecia sim a lei de Moisés, e ele restitui nos termos da lei 4 vezes mais. Essa história de Zaqueu é a sua história, é a minha história, porque toda a Bíblia Sagrada é um livro de arquétipos. Isso quer dizer que cada personagem da Bíblia Sagrada é você. Cada personagem da Bíblia Sagrada é alguém como você, alguém como eu. Isso significa que há um Adão em você. Isso significa que há uma Eva em você. Significa que há um Abraão em você. Há um José do Egito em você. Há um Josué. Há um Daniel. Há um Davi em você. E há também um Zaqueu em você. É isso que significa que a Bíblia Sagrada é um livro de arquétipos. Então, as personagens da Bíblia Sagrada, elas apontam os caminhos que todos nós, seres humanos, acabamos por trilhar. E nessa história de Zaqueu, eu queria contar para você novamente essa história de Zaqueu, tentando discernir quais são os estágios, quais são os degraus que Zaqueu vai subindo na sua peregrinação espiritual. Como é que ele sai de uma condição de um absoluto desconhecido de Jesus para se tornar um amigo íntimo de Jesus? Qual é esse caminho que ele percorre? Quais são os estágios? Quais são as fases que Zaqueu vai atravessar? Primeira fase, ou primeiro estágio, nós podemos chamar de alienação. Alienação. É aquela fase da vida quando a gente vive como se Deus não existisse. É a fase quando, na verdade, a gente vive uma ilusão de não precisar de Deus. É a fase da satisfação, do contentamento, da alegria. É especialmente a fase do sucesso, é especialmente a fase, e muito mais especialmente a fase do prazer. É a fase quando a vida é boa. É a fase quando, se a vida não é boa, a gente tem no coração uma profunda sensação de que ela vai ficar boa a qualquer momento. É a fase dos interesses, da satisfação do nosso próprio coração e das nossas próprias vontades, dos nossos próprios anseios, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, em que a gente está perseguindo objetos de desejo e de prazer. Essa é a fase do Zaqueu ladrão, porque Zaqueu era um ladrão, ele era cobrador de impostos. Isso significa algo muito especial ali naquele tempo de Jesus. Naquela época de Jesus, Israel era uma colônia romana, e a política de dominação do Império Romano
era de extração de riqueza das suas colônias. Em outras palavras, o povo de Israel tinha que pagar imposto para Roma. E o que Roma fazia? Escolhia alguns israelitas, alguns judeus, para que cobrassem impostos do seu próprio povo. Por isso é que Zaqueu, ele é um vendido para Roma. E para fazer um trabalho sujo para Roma, ele é muito bem remunerado e muito bem recompensado. Por isso esse é um Zaqueu usurpador, é um Zaqueu que está vendido ao império opressor, é um Zaqueu que está sendo impiedoso em nome de Roma, contra os seus próprios irmãos e contra a sua própria gente, contra o seu próprio povo. E nesse processo de vender a alma para Roma, Zaqueu enriquece, Zaqueu é rico, Zaqueu tem a oportunidade de acesso ao prazer. E isso faz lembrar muito Salomão, que diz assim: nada que os meus olhos viram e desejaram, eu neguei ao meu coração. Essa fase da busca de prazer. E essa fase aí da busca de prazer também tem umas etapas. A primeira fase da alienação é essa busca de prazer, só que prazer, chega uma hora que você enjoa. Por exemplo, você come uma colher de leite condensado, é bom, mas lá pela 17ª assim já está enjoando. O leite condensado começa a amarrar na sua boca, na 20ª colherada assim, você já não aguenta mais. Diz um pensador que mais do mesmo nos deixa do mesmo lugar. Mais do mesmo nos deixa no mesmo lugar. Schopenhauer, o filósofo, diz o seguinte, que a vida é um pêndulo entre a frustração e o tédio. A frustração porque a gente deseja e não tem. E o tédio porque a gente consegue o objeto do desejo e percebe que ele deixou de ser objeto do desejo. E a gente logo estica o olho para outro desejo, outro desejo, outro desejo, outro objeto de prazer. E a gente vai consumindo aquilo que na nossa ilusão vai dando satisfação para a gente chama de prazer. Só que isso conduz ao fastio, ao tédio. É quando você tem o prazer repetido e ele não te satisfaz mais. É quando você conquistou, você alcançou, você possuiu, mas isso não te satisfaz mais. Aí você entra numa outra etapa, a fase da extravagância. Aí você vai para os abusos. Imagina mais ou menos o seguinte: você tem prazer em andar em alta velocidade numa estrada, só que você começa a pisar mais embaixo. É essa a ideia de que um prazer repetido deixa de ser prazer, e você vai substituindo prazeres, e aí você começa a desejar doses cada vez mais exageradas de prazer. É a fase da adrenalina, quando você experimenta de tudo, e de tudo muito, de tudo bastante, de tudo intensamente. Só que isso também não resolve. E aqueles que conseguem sobreviver à fase do exagero, caem na fase do desespero. Porque tem gente que não volta da fase do exagero. Literalmente morre, se acaba numa droga, destrói a sua vida num relacionamento destrutivo, cai num sofrimento profundo, mergulha numa escuridão de alma, e de lá não sai nunca mais. Quem tem um mínimo de bem-aventurança, sai do prazer para o exagero, sai do prazer para o tédio, do tédio vai para o exagero, e do exagero, se não se afundou na escuridão mais profunda, entra na fase do desespero, da angústia.
da busca diária. Eu quero alguma coisa, essa sensação de que existe mais, existe alguma coisa além, algo que eu ainda não vi, algo que eu ainda não experimentei, algo que eu ainda não descobri, algo que eu ainda não acessei, algo que eu ainda não provei, algo que ainda não encheu o meu coração. É esse desespero que faz com que a gente tente encontrar ar em algum lugar. É o Zaqueu no meio da multidão. Ele no meio da multidão, ele vai tentando abrir espaço, porque ele está em busca. É a segunda fase da nossa peregrinação espiritual. A primeira fase é a alienação. Deus não existe. Só que nessa fase da alienação, quando eu bato no desespero, eu começo a buscar. É aí que eu vou buscar a Bíblia que a minha avó me deu na minha infância. É aí que eu vou pedir a oração para aquele meu amigo de trabalho que é da Assembleia de Deus. É aí que eu vou num terreiro de macumba. É aí que eu vou num centro espírita. É aí que eu vou na Seixonoye. É aí que eu vou no Santo Daime. Eu vou buscar de alguma forma. Eu vou na missa, eu vou na balada do louvor. Eu vou atrás porque eu estou querendo alguma coisa. Eu vou para Compostela, eu faço o caminho de Santiago de Compostela. Eu vou me meter em alguma coisa que traga sentido e significado à minha vida, e eu estou no meio da multidão. Alguém já disse que há uma multidão seguindo a Cristo, mas no meio da multidão que segue a Cristo, tem uma multidão que segue a multidão. É Zaqueu. Zaqueu está no meio da multidão. Por exemplo, aqui tem uma multidão. Aqui tem um monte de gente que não viu Jesus ainda, mas está no meio da multidão que viu Jesus. Aqui tem um monte de gente que não viu Jesus ainda, mas quer ver. Aqui tem um monte de gente que sabe que Jesus está passando aqui e está procurando espaço no meio da multidão para ver Jesus. Essa fase da busca, aí você chega no caminho, ou num outro estágio, que é o da observação. É o Zaqueu na árvore, porque aqui também tem gente na árvore. Aqui tem gente já observando. Aqui tem gente na fase da alienação, que veio aqui não sei porquê. Mas tem gente na fase da busca, no meio da multidão, buscando o ar e com a esperança de que esse ar esteja aqui. Mas aqui também tem gente que já está prestando atenção, que já olhou e que viu o Juliano levantando a mão e exaltando a Deus e dizendo assim a Deus, lá no fundo do coração, dizendo assim: o que é isso que esse cara está fazendo? Gente que olhou para quem está do lado e diz assim: eu queria sentir isso aqui que esse cara aqui do meu lado está sentindo, eu não sinto. Eu queria crer desse jeito, mas eu não consigo crer. É gente que está olhando em volta, está prestando atenção na letra da música. Não está inebriada, não está no meio da multidão, já se abstraiu um pouco da multidão, está prestando atenção. É Zaqueu que está observando Jesus passando, e Jesus toca numa criança, e Zaqueu está olhando. Jesus fala com uma mulher, e Zaqueu está olhando. Jesus faz um comentário com um dos seus discípulos e Zaqueu tenta ouvir. Zaqueu presta atenção naqueles que estão andando junto com Jesus. Zaqueu observa os gestos de Jesus, as palavras de Jesus, por mínimas e mais distantes que sejam. O Zaqueu está em cima de uma árvore e de repente ele se percebe fascinado pela pessoa de Jesus. Os olhos dele já não desgrudam de Jesus. Jesus tem essa capacidade. E eu vou lhe dizer uma coisa: se você está prestando atenção em Jesus, saiba que Jesus está prestando atenção em você. Na verdade, você só está prestando atenção em Jesus porque Jesus prestou atenção em você. É como se Jesus olhasse nos olhos de Zaqueu lá no alto da árvore, passasse por ele e dissesse: eu te vi. Eu te vi, eu vi o seu coração, eu vi a sua alma, eu vi a sua dor, eu vi a sua angústia, eu consegui ouvir as suas perguntas. Você está prestando atenção em mim, mas eu estou prestando atenção em você. E nessa hora Jesus diz assim: Zaqueu, desce, desce,
desce e vem aqui comigo, junto comigo. Eu não consigo imaginar o que significaria aquela multidão que Jesus escolhe justamente Zaqueu, o homem que faz o trabalho sujo para Roma. Jesus escolhe justamente Zaqueu, talvez o mais improvável dos escolhidos para que Jesus se assentasse à mesa em uma casa e fizesse a sua refeição e fosse recebido e acolhido em uma casa. Talvez a última casa que as pessoas pensariam seria a casa de Zaqueu, mas Jesus olha para Zaqueu e diz: vem comigo. Então Zaqueu corre, e o próximo momento é esse momento do encontro, quando Jesus está à mesa com Zaqueu, e Zaqueu está à mesa com Jesus. Isso faz lembrar para nós Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E eu tenho certeza que aqui nesse auditório há muita gente que está à mesa com Jesus, que está trocando afetos com Jesus, pessoas que Jesus já chamou pelo nome, pessoas que já abriram a sua casa para Jesus, pessoas que já começaram a desenvolver intimidade com Jesus, que já ouvem a voz de Jesus, pessoas que já foram seduzidas por Jesus, pessoas que já foram tocadas pela graça de Jesus e o amor de Jesus, pessoas que já foram encontradas por Jesus, pessoas que Jesus já acolheu, pessoas que Jesus já recebeu, pessoas que já foram abençoadas por Jesus, pessoas que desfrutam de uma proximidade com Jesus a ponto de dizerem assim: eu sei quem é Jesus e Jesus sabe quem eu sou. Isso faz a gente lembrar de João capítulo 10, que as minhas ovelhas eu as conheço, e eu as chamo pelo nome, mas as minhas ovelhas também me conhecem, porque elas ouvem a minha voz, e elas sabem qual é a minha voz, e elas me seguem. Esse é Zaqueu à mesa com Jesus. O Zaqueu ladrão, ele vai caminhando na direção de uma vida de desespero, de pergunta, de tédio, de êxtase, mas no fundo, uma vida vazia, uma vida alienada de Deus. Mas de repente ele começa a buscar, ele começa a observar, e ele que observava era observado, é observado e é trazido para o encontro e para a intimidade da mesa com Jesus. E você diz assim: bom, aí chegou, é estar à mesa com Jesus. Mas não chegou. Tem mais um passo, tem mais um estágio, tem mais um degrau. É que ali à mesa, enquanto Zaqueu está ouvindo Jesus, e eu imagino Jesus com uma capacidade extraordinária de fazer silêncio. Poucas coisas são tão constrangedoras numa conversa quando alguém olha para você e para de falar e fica olhando bem dentro dos seus olhos. E eu não duvido nada que Jesus ali à mesa com Zaqueu, naquele burburinho da casa, naquela correria de serve, a mesa, comida, bebida, provavelmente Zaqueu mobilizou o melhor da sua criadagem para oferecer o melhor para Jesus, porque Jesus também levou 12 caras com ele, também tinha esse detalhe. Então, naquela confusão toda, eu não duvido que de vez em quando Jesus simplesmente se calava e cruzava os olhos com Zaqueu, em silêncio. E aqueles olhos de Jesus, cheios de amor e graça, e compaixão e misericórdia, vão se aprofundando para a consciência, para as memórias, para os sentimentos, para as perguntas, para as vergonhas, para os pecados, para as sombras,
para as escuridões da alma de Zaqueu. E o olhar de Jesus vai indo cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo. E Zaqueu, ele vai se constrangendo. E ele vai sendo inundado pelo amor de Deus. E até um momento em que Zaqueu explode num ato de entrega e de consagração. E ele diz assim: eu abro mão da minha riqueza, e eu vou dar aos pobres metade do que eu tenho. Só não dou tudo porque eu vou precisar da outra metade para indenizar quem eu roubei. E aí Zaqueu diz assim: Tó, tudo é teu, eu não quero mais, eu encontrei agora o que eu tanto busquei, eu fui encontrado por aquele que eu tanto ansiei, e agora eu não preciso de um outro Deus, eu entrego. E é nessa hora que eu imagino que Zaqueu diz assim: Jesus, você pode me acompanhar em particular? Eu tenho um quarto da minha casa que eu preciso abrir para você entrar. É o quarto onde eu guardo o meu dinheiro sujo, o meu dinheiro ilícito. É o quarto onde eu guardo a minha riqueza podre. É o quarto que revela quem eu sou de fato. É o quarto onde eu guardo o meu Deus particular. É o quarto onde eu guardo os meus ídolos. É o quarto onde eu guardo os meus demônios e onde os meus demônios me aprisionam. O Senhor pode vir comigo a esse quarto? E Jesus entra no quarto e diz assim: hoje entrou salvação nessa casa. Hoje entrou salvação nessa casa. É quando você sai da mesa da convivência. É quando você sai da mesa da convivência e você leva Jesus para aquele quarto mais íntimo onde moram os seus demônios, para que Jesus promova a libertação. É quando você leva Jesus para o quarto mais íntimo das suas vergonhas, das suas dores mais profundas, das suas feridas mais profundas, para que Jesus cure, para que Jesus restaure, para que Jesus transforme, para que Jesus faça novo. E ali naquele lugar, Jesus devolve a você a sua humanidade, a sua identidade de filho de Deus que estava perdida. Porque naquele tempo da alienação, em que a gente está correndo atrás do prazer e da satisfação, a Bíblia Sagrada diz que o nosso Deus é o ventre. E não é sem razão que Adão é tentado por uma serpente. O que é a serpente? Ela anda com a barriga na terra, ela anda com a barriga no pó. É química pura, é pó com pó, é sensação, é prazer, é físico, são os 5 sentidos puros. Quem se afasta de Deus e vai nesse caminho de busca de prazer e de satisfação do seu ventre, vai deixando de ser gente, vai se tornando bicho, vai se bestializando. É como aquele filho chamado pródigo, que vai embora da casa do pai e acaba comendo com os porcos. Vai deixando de ser gente, vai se tornando bicho, daqui a pouco está demonizado. Mas quando Jesus entra no seu quarto, naquele quarto que você tem medo de abrir, naquele quarto que você reluta em deixar Jesus entrar, naquele quarto em que Jesus vai tomar nas mãos e vai chamar você para uma dimensão de renúncia, de sacrifício, de reaprendizado de prazer, de reaprendizado de satisfação, de renovação de fonte de alegria, em que a sua alegria, que é efêmera, vazia, passageira,
ligeira, rápida, ela é substituída pelo Espírito Santo de Deus, que é uma fonte a jorrar para a vida dentro de você. Ali naquele quarto, Jesus devolve a você sua humanidade. E como é que você sabe que a sua humanidade foi devolvida para você por Jesus? Quando você tira os olhos de Jesus e começa a olhar para os pobres. Porque nessa hora em que Zaqueu é capturado por Jesus, e que Jesus o chama, e que Jesus se senta à mesa com Zaqueu, Zaqueu está inebriado com Jesus. Inebriado com Jesus, é Jesus. Eu imagino que ele tem palavras de elogio para Jesus, eu imagino até que ele deve ter querido dar ofertas para Jesus, ser um financiador da obra de Jesus, e é Jesus, só que tem um determinado momento em que Jesus toca a vida de Zaqueu e liberta Zaqueu, e ele começa a olhar em volta, e ele tira os olhos de Jesus e olha para os pobres, ele olha para as pessoas, ele se entrega para os outros, e ele percebe que a única maneira da gente servir a Jesus é servindo os pobres. A única maneira da gente prestar adoração a Jesus é servindo quem tem necessidade de estar à nossa volta, é deixando de viver para a gente mesmo e viver para o outro. É nessa hora em que Jesus, ele não está mais diante de nós, e nós estamos ajoelhados diante dele, em louvor, em adoração, em exaltação. É nessa hora que Jesus, quando a gente discerne quem é Jesus, Jesus discerne quem somos nós, e ele nos toca com graça, com cura, com libertação, e a salvação entra na vida da gente. É nessa hora que Jesus desaparece da nossa frente e vem viver na gente. Nessa hora que Jesus vem viver na gente, a gente se entrega pelos outros, e aí a gente sabe que no céu anuncia: hoje entrou salvação nessa casa, hoje entrou salvação nessa casa. É extraordinária essa passagem dos discípulos no caminho de Emaús. Eles estão no desespero, na agonia profunda da sua alma, na escuridão, e Jesus começa a andar com eles. E quando Jesus começa a andar com eles, o coração deles é cativado, e Jesus começa a falar de Moisés e dos profetas, e Jesus começa a dizer tudo o que as Escrituras falaram a respeito dele, o Cristo, o Messias. Aqueles homens têm o seu coração inflamado, tão inflamado que eles dizem: Jesus, entra na nossa casa, Jesus, senta na nossa mesa, reparte o pão com a gente. Jesus vem. E nessa hora em que Jesus reparte o pão, os olhos daqueles homens se abrem, eles contemplam a Jesus, e na hora em que eles enxergam a Jesus, Jesus desaparece. Por quê? Porque entra neles, o Cristo ressurreto passa a viver neles, e eles se levantam e com ousadia saem para anunciar que foram encontrados pelo Jesus que morreu, ressuscitou e vive para toda a eternidade. Isso é ser amigo de Jesus. Se você ainda está de joelhos diante de Jesus que está diante de você, e você cantando musiquinha para Ele, e pedindo favorzinho para Ele, e esperando a graça dEle, e trazendo a sua lagriminha para Ele, o seu chororô para Ele, você ainda está diante de Jesus com medo de Jesus, não abre o seu quarto para Jesus entrar, não mostra os porões da sua alma, não mostra a sua agonia, não faz as suas perguntas mais legítimas, não escancara a sua vergonha mais hedionda, e Jesus não entra na sua vida, você ainda não chegou lá, porque Jesus quer muito mais do que isso. Ele quer viver em você, Ele quer viver em você, para que você saia daqui dizendo: eu sou amigo de Jesus, eu sou íntimo de Jesus, eu sou um sinal do reino de Jesus, porque Jesus Cristo vivo vive em mim. Jesus Cristo vivo vive em mim. Então eu quero convidar você agora, e você vai dizer assim: pastor, eu quero mudar de fase hoje, quero mudar de fase. Quando eu cheguei aqui eu nem sabia desse negócio de estágio, de peregrinação espiritual, mas eu quero mudar de fase. Eu acho que eu estava no meio da multidão, eu estou na árvore, estou no muro, mas eu quero descer, quero me encontrar com Jesus, e eu quero escancarar o meu quarto mais íntimo, aquele que eu tenho medo de abrir, para Jesus entrar, promover libertação, promover cura,
promover restauração, trazer vida para mim e Jesus viver em mim. Eu queria orar com você e terminar orando com você. Aí onde você está, eu quero que você fique em pé e diga assim: Jesus, eu estou abrindo o meu quarto, esse que eu tenho medo de abrir. O Senhor sabe qual é. O Senhor sabe qual é o pecado que tenazmente me assedia, qual é o pecado que me escraviza. O Senhor sabe qual é. Eu quero abrir esse quarto. E eu quero clamar que no Teu amor e na Tua graça e na Tua misericórdia o Senhor entre com libertação e cura e restauração e viva em mim. Deus nosso Pai, nós Te louvamos e Te adoramos pelo Teu amor, porque os Teus olhos estão aqui sobre nós. Te louvamos por essa confiança que temos no nosso coração, que o Teu Espírito Santo semeia em nós, que o Senhor está prestando atenção em cada um de nós, que os Teus olhos estão postos sobre cada um de nós, que a Tua mão está estendida na direção de cada um de nós, que o Senhor está entrando na intimidade mais profunda de cada um de nós, e nós abrimos e escancaramos essas portas lacradas pelo nosso pecado, pelo nosso medo, pela nossa ignorância, e nós queremos entregar a vida nas Tuas mãos mais uma vez. Queremos sim Te adorar servindo, queremos sim, Pai, Te adorar, dizendo que estamos crucificados com Cristo Teu Filho, e que não vivemos mais nós mesmos, mas o Teu Filho vive em nós. Sopra o vento do Teu Espírito sobre nós nessa noite, e alcança, Pai, agora, nós clamamos em nome de Jesus, estes que olham para o Senhor suplicantes. Entra, Senhor, em suas vidas, na intimidade, nos porões de suas almas, e faz tudo novo, Senhor. Deflagra hoje, agora, processos de novidades para a glória do Teu nome. Que haja salvação, libertação, cura, restauração, ministração do Teu Espírito Santo para que o Teu povo, para que nós aqui saiamos cheios do Teu Espírito, vivendo e proclamando com ousadia que o Cristo ressurreto vive em nós, para a Tua glória, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus.